Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém. É muito estranho estar aqui depois de quase 80 dias, sem estar nos cultos presenciais e ver a igreja vazia, dá uma emoção na gente. Então, vou orar agora ao Senhor para que eu aprenda a falar nesse novo nos cultos online, que Ele venha trazendo a tranquilidade, que eu possa passar a mensagem que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Deus amado, Deus bendito, te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço por tudo que o Senhor já fez até agora, nesse culto, Senhor. Peço agora que o Espírito Santo esteja me usando, colocando as palavras certas, Senhor, na minha boca, para que eu transmita apenas o que o Espírito Santo tem para falar ao coração de cada um que está escutando agora, Senhor. Em nome de Jesus, esteja direcionando tudo, é o que nós te pedimos, já agradecendo, porque sabemos que o Senhor é um Deus de respostas. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou trazer uma reflexão a respeito de educação de filhos. Então, se você não tem filhos, escute, continue escutando, porque se você não tem, você é filho. E tem que analisar se o seu comportamento como filho também está de acordo com a palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui como a sociedade brasileira define a família. Como uma sociedade define a família é muito importante, porque se a sociedade degrada a imagem da família, essa sociedade vai ter o peso moral sobre isso. Então, eu procurei na internet e é um site que fala para educação de filhos, que é o Educa Brasil. E ele define a família como: hoje em dia não podemos mais falar da família brasileira de modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistente em nossa sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. Nos dias atuais existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens, sem a companheira, a extensa, a homossexual e ainda a nuclear, que seria a formação familiar do início dos tempos, formado de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões antiquados de antigamente. Então, traz a família tradicional, como pai, mãe e filhos, como uma coisa arcaica, antiga e de padrões antigos, que não se encaixa mais na nossa sociedade como hoje. Mas, a gente olhando para a palavra de Deus, que é imutável, que ela não muda, a formação da família continua sendo a família nuclear, constituída por um pai, mãe e seus filhos. Existem sim famílias que a mãe tem que criar os filhos sozinho por causa que ficou viúva, ou o pai criar os filhos sozinho porque ficou viúvo, mas Deus supre essas formações, essas perdas na família. Mas o núcleo da família continua ainda sendo, não é coisa antiga, é atual. E é o cerne da sociedade, pai, mãe e filhos cumprindo seus papéis de forma organizada. Mas daí eu vou trazendo o estudo de como ser pais numa sociedade que não valoriza a família. Então, hoje a gente vai refletir sobre isso. Qual que é o dever dos pais como filhos, dos pais na sociedade? O dever, então, é ensinar valores, mas valores morais e espirituais, para que os filhos, para que a família continue. Então, a gente tira essa base da educação em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Então, qual que é o dever dos pais? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, o lar é a primeira
e é a fundamental escola de vida para os filhos. É nela que se formam cidadãos que irão influenciar a geração. Deus é um Deus de geração, Ele usa a nossa vida para passar a sua mensagem para as próximas gerações. Se a nossa geração falhar em passar essa mensagem, as outras gerações também falharão. Então, e a nossa formação, ela pode influenciar de forma positiva ou negativa na vida dos nossos filhos. E o que a palavra de Deus diz que é para a gente ensinar em todo o tempo o que os princípios da palavra de Deus. A gente já tem as instruções na Bíblia de como se educa um filho, de como se ensina uma criança. Então é tirar esses princípios da Bíblia e aplicar na nossa família, no nosso dia a dia. Então a criança, ela aprende com a vivência. Como que a gente ensina? Vivendo da forma correta. Muitos pais, eles querem ensinar de palavras, mas não ensinar de atitudes. E as nossas atitudes, elas contam mais para os filhos do que as nossas palavras. Então, em Deuteronômio 6,6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O pastor Cote, nos seus livros, ele fala que nós somos o resultado da vida e do perfil de relacionamento dos nossos pais. Então, como os pais vivem, como os pais se relacionam, isso vai imprimir o caráter na vida do filho. Se esses pais, eles vivem bem, eles se relacionam bem, essas crianças vão saber se comportar na sociedade e em seus futuros lares de forma boa, de forma positiva. Mas se eles crescem em um ambiente de brigas, de discussões, um ambiente disfuncional, essa criança não, quando crescer, quando se tornar adulto, ela não vai saber agir ou vai repetir os mesmos erros que os seus pais. Ele vai ser uma pessoa briguenta, vai ser uma pessoa que não sabe se comportar na sociedade. Então, é muito importante a gente analisar, a gente parar para refletir como a gente está educando os filhos, ensinando os filhos, porque isso vai refletir tranquilamente na sociedade e na igreja como um todo. E no nosso dia a dia, olhando o que tem roubado a presença dos pais na vida dos filhos. O que rouba? Será que a nossa família, analisando ali, olhando para a nossa família, como ela está hoje? Hoje não pode ser que a gente esteja mais unido, mas estando mais unido nessa quarentena não é sinal de que a gente está com qualidade dentro da nossa casa. A gente pode estar unido e da mesma forma a gente não está prestando atenção, não está tendo um convívio saudável com a nossa família. Então, o que rouba a presença dos pais, o Dr. Jaime Kemp, que é especialista em família, escreveu num livro dele, os pais estão fisicamente ausentes, estão psicologicamente ausentes e os pais estão moralmente ausentes. Fisicamente ausentes por quê? Porque tem se dedicado muito mais às coisas de fora do seu lar do que estar dentro do seu lar ensinando seus filhos. Tem se dedicado a procurar uma graduação melhor, a se formar, a ter um plano de carreira melhor e abandona, esquece, está tão preocupado no ter as coisas, oferecer coisas para os filhos, que acaba esquecendo que ele precisa estar presente, ela precisa estar presente na educação dos filhos. Que os filhos precisam o quê? Tempo, bastante tempo, mas tempo de qualidade também. Precisa estar do lado, mas prestando atenção no que está fazendo. Psicologicamente ausente, quando que um pai está psicologicamente ausente? Quando tem traumas e feridas não solucionados na sua vida. Ele não curou feridas e isso daqui impede ele o quê? De ser um pai ou uma mãe presente na vida dos filhos. Ele às vezes não vai corrigir porque ele foi corrigido de uma forma errada e tem aquela ferida, aquela cicatriz no coração. Então, como se resolve isso? Procura um pequeno grupo, procura o seu líder de pequeno grupo, procura um psicólogo, se você tem muitas limitações, se o teu passado te limita, o mais coerente a fazer é o quê? Procurar ajuda, porque se você estiver ferido,
ferido, se você estiver doente, você não vai conseguir passar ensinamentos de qualidade para o seu filho. E quando que os pais estão moralmente ausentes? É quando os pais, as famílias deixam o pecado se instalar dentro de casa e não ligam para isso. Pais que adulteram, pais que estão envolvidos com pornografia, pais, mães, e para eles que não temem ao Senhor, que não pratica ética dentro de casa, é uma pessoa fora de casa dentro, é uma pessoa que não teme ao Senhor, que não dá exemplo para os filhos, ele não tem moral para falar com os seus filhos e para dar ordem para os seus filhos, ele ou ela, eu estou falando dos pais. Então isso acontece o quê? O pai está dentro de casa, mas moralmente o pai e a mãe eles estão ausentes, brigam, xingam, batem nas crianças, tem um ambiente que não é gostoso de chegar em casa. O ambiente de casa é tóxico, afasta os filhos. Quando esses filhos crescem, o que eles vão querer? Se livrar dessa família tóxica. Não, a gente passa famílias que não têm moral, que eles não se curam moralmente, eles afastam os filhos vão procurar amigos que não são bons, por quê? Porque eles querem fugir daquele ambiente. Daí em Efésios 6, de 1 a 4 diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Então, quando o ambiente é um ambiente de paz, quando a gente consegue ter um exemplo bom em casa, porque ali está parecendo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, está parecendo uma mulher com algo na cabeça, e a criancinha, ela sabe se isso é certo ou errado? Ela não sabe. Ela viu a mãe fazendo, ela vai fazer. Quando os filhos são pequenos, nós somos os modelos deles. Tudo que nós fazemos, eles vão repetir. Então, a gente, às vezes, tem discursos lindos, maravilhosos, mas a nossa conduta, a nossa posição perante eles não condiz com as nossas palavras. E o que vai ficar gravado no coração deles? As nossas atitudes. A gente precisa ser pais e mães de exemplo, de exemplos de atitudes boas, não de palavras, de discursos. Então, aqui, agora eu vou fazer um adendo também aos filhos. Os filhos obedeçam os seus pais. Um pai e uma mãe, quando erram na educação dos filhos, eles não erram com a intenção de errar. Alguns pais que realmente são doentes, que precisam de tratamento, porque são doentes mesmo, que gostam de judiar, mas isso daí é uma doença que precisa ser tratada, ou é falta de Deus na vida, não sei. Mas, normalmente, os pais o quê? Querem o melhor para o seu filho. Querem proteger o seu filho. E a gente já viveu muito mais que vocês, nós que somos pais. Então, quando a gente fala não vá, é porque a gente, às vezes, foi naquele caminho e a gente se feriu naquele caminho. E a gente está querendo o quê? Proteção para vocês. Então, honre o seu pai e a sua mãe. Ontem, o pastor pregou sobre divórcio aqui e falou assim, não case com uma pessoa que seu pai e com essa mãe não aprovem. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente da tua. Os pais conseguem ver muito mais longe. Então, não façam, consultem os seus pais, perguntem dos seus pais sobre finanças, sobre namoro, sobre trabalho, sobre profissão. Eles têm muito a agregar nas suas vidas. Eles amam vocês. A gente ama muito os filhos. E a gente quer cuidar da melhor forma possível, só que os filhos às vezes se afastam, vão procurar todas as pessoas que estão à volta, vão procurar amigos que às vezes não tem nem princípio cristão para pedir conselho e não procuram a pessoa que mais ama, que é pai e mãe. Então honre por quê? Porque tem uma promessa de Deus, que vão ser os dias longos aqui na terra. E os pais também não irritem os filhos. E como que a gente irrita os filhos? Será? Como que a gente irrita? Fazendo coisas que não agradam a eles.
fazendo coisas com intenção de deixar eles o quê? Tirar eles da paciência deles. E às vezes são coisas pequenas, mas que incomodam muito. E tira o quê? A intimidade de pai e filho. Essas irritações no dia a dia. Um dia eu orei para Deus para mostrar como que eu irritava, e eu irritava bastante. Então, misericórdia, que Deus vai mostrando quando a gente não está agradando a Ele na nossa conduta, e a gente vai alterando essas posições. Então, a gente falou aqui sobre filhos, que eles precisam ser educados, que a gente vive numa sociedade muito diferente do padrão de Deus, mas a igreja tem que voltar a trazer esse padrão de Deus nas famílias. Nunca foi alterado, na Bíblia nunca foi alterado. E daí agora a gente vai para quais são as necessidades dos filhos. Eu sei que eu tenho que ensinar, mas quais são as necessidades que os nossos filhos, eles precisam? Os filhos precisam ser aceitos e amados. Se os filhos não se sentirem amados em casa, eles vão procurar outro grupo. E o outro grupo pode oferecer um amor que não seja um amor de pai e mãe. Um amor destruidor, um amor egoísta, um amor que afasta dos princípios de Deus. Então, aqui tem uma chargezinha que fala assim, que é o filho precisando de amor e aceitação. Fala assim, pai, o filho, agora não. O filho está maiorzinho. Papai, o pai, agora não. O filho um pouco mais crescido, papai. O filho, não, agora não. Aí, quando o filho está adolescente já, daí o pai fala, filho, vem aqui. Daí o filho vai falar o quê? Agora não. Agora eu não tenho tempo para você. Então, esse tempo de qualidade, que todo mundo fala, pode ser pouco tempo, mas sendo de qualidade. Não, tem que ser muito tempo e tempo de qualidade. Porque os filhos precisam ser amados, precisam saber que se eles errarem, a gente vai aceitar eles. Se eles cometerem, que filho que não comete deslize, que filho que não desobedece em algumas partes, nós amamos do mesmo jeito. E o quê? Eles vão ser aceitos e vai ser corrigido o erro e vai continuar o pai e a mãe amando aquela criança. Eles precisam aprender isso, que a gente, independente do que eles fizerem, eles vão ter sempre os braços abertos, como Deus é com a gente. Se Deus esperasse a gente ser perfeito para nos amar, Ele nos ama antes. E pai e mãe são iguais. Eles nos amam incondicionalmente. Mas filho, obedeça, escute o pai e a mãe. Não vai mudar o amor deles, mas vai mudar a forma de você viver. Vai ser mais tranquila quando você escutar. Os filhos precisam de amor, apreciação, disciplina, diálogo, proteção. Eles precisam de Deus, precisam de alimentação, precisam de educação e precisam de presença. Então, outra forma de demonstrar amor é valorizando. Valorize os filhos. Em Salmo 127, 3 diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança, eles são presentes de Deus para a gente. E quais são as formas da gente valorizar o filho? Dedicando tempo, amor, esforço e atenção para os filhos, conhecendo o plano de Deus para cada filho. Você ora para saber qual que é o propósito de Deus para a vida do teu filho? Você é o orientador dele, você que tem que direcionar o teu filho no propósito de Deus. Então, tem que mostrar, a gente tem lá em casa, eu acabei não trazendo, um memorial que a gente fez de fotografias, mostrando o plano de Deus nas nossas vidas. Começa no nosso casamento, eu e do Wilson, e a gente foi colocando versículos bíblicos e fotos que lembrem como Deus tem agido na nossa vida, para eles verem o que? Um Deus presente na vida deles. E ver que na linha do tempo de Deus, eles estão inclusos. Deus é um Deus geracional e está usando a geração deles para transmitir a palavra de Deus para eles. Eles são úteis, eles não nasceram por acaso nesse tempo, nesse local. Eles nasceram para ser o quê? Usados por Deus, para influenciar a geração deles, não para serem influenciados. E o pai e a mãe são elementos fundamentais para estar mostrando esse propósito na vida dos filhos. Entender que os filhos são diferentes, isso é tão difícil para o pai e para a mãe, que eles têm temperamentos diferentes, têm dons em linguagem de amor diferente.
A gente acertou com um e acha que o outro é igual. Se tivesse um protótipo de educação de filho, seria bom. Aí coloca ele, é assim, tem que falar dessa forma, tem que agir dessa forma. E de repente você tem 2, é diferente. Você tem 3, é diferente. Você tem 4, é diferente. Cada um vai ter o seu jeito, o seu temperamento, o seu tempo, a hora que a gente precisa falar, a hora que a gente precisa calar. E eles são diferentes, e isso a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. E eles são muito diferentes da gente também. Não queira que os seus filhos vivam os seus sonhos. Os sonhos são deles. O propósito é deles. Às vezes você foi frustrado em alguma área da sua vida e você quer que seu filho faça o que você desejava fazer. E às vezes não é o que Deus tem para ele. Então, pergunte para Deus qual que é o propósito, como eles são, tentem entender qual que é a linguagem do amor do filho. A gente já falou muito sobre as 5 linguagens do amor, que é serviço, tempo de qualidade, presente, palavra de afirmação e... Agora faltou uma aqui. Mas a minha linguagem de amor é serviço e palavra de afirmação, é toque físico. Do meu marido é toque físico e tempo de qualidade. Já é muito complicado, porque são linguagens totalmente diferentes. A gente tem que o quê? Conciliar, para um estar falando a linguagem do outro. E dos nossos filhos é diferente. Dá para ver, se a criança ela tem como palavra de afirmação a linguagem de amor dela, toda vez que você fizer uma crítica, ela vai se magoar. Então, o que você tem que fazer? Se você for criticar uma criança que tem a linguagem de amor, palavra de afirmação, você tem que falar pelo menos 5 qualidades dela para falar um defeito. Porque senão o quê? Vai estragar o dia dela. Ela não vai entender, ela vai achar que não é amada. Então, isso tudo que precisa o quê? Tempo. Tempo para ficar olhando, para ficar prestando atenção nos filhos. Amando incondicionalmente, amar e respeitar a individualidade deles, respeitar o filho. Respeitar o que ele não gosta, o que ele gosta, o tempo que às vezes ele precisa para se recuperar das frustrações que ele tem. Respeitar se ele gosta de fazer, tirar notas altas, se ele não tira uma nota alta, ele vai ficar triste. Você não pode falar, não é nada, é para ele. O emocional dele foi abalado se ele não atingiu o objetivo. E proteger a alma e o coração deles. Agora eu falo para os filhos, na fase da adolescência, já mais madura, lá depois dos 16, 17, que vai pensar em namorar, os seus pais vão proteger o seu coração. Não saia também namorando, pergunte, ore para Deus antes, porque senão você não proteger seu coração, quando você achar a pessoa certa para você casar, teu coração vai estar tão machucado que você não vai ter amor de qualidade para oferecer para a pessoa. Mas o que o pai e a mãe precisam o quê? Proteger também. Ver como o filho está se envolvendo, com quem que ele está se envolvendo. Se as amizades, o amor, amor, a paixão que eles vão sentir, não vai prejudicar os propósitos deles. Esse é o nosso dever como pai e mãe, vigiar. Outro é investir nos filhos. Investir como? Deus, em 1 Coríntios 4:2, vai falar, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. A gente trabalha como batista, a gente acredita na mordomia do Senhor para tudo na nossa vida. Nós somos mordomos do Senhor nos dízimos, nas ofertas, nas nossas finanças, e não é diferente com a educação dos filhos. Eles são presentes que Deus nos dá para quê? Para nós cuidarmos. Cuidarmos e administrarmos, e a gente vai ter que prestar conta disso para Deus. Nós vamos ter que prestar conta como eu criei o meu filho. Deus me deu esse presente, o que eu fiz com esse presente? A gente vai ter que prestar conta. Então, a forma de investir, esteja presente. A educação, ela requer desenvolver relacionamentos. A gente precisa se relacionar com os nossos filhos. E pesquisas feitas indicam que os pais gastam menos de 15 minutos por dia com os filhos. Não é com cada filho. É menos de 15 minutos. Tem pessoas que gastam mais tempo fazendo chapinha no cabelo, ou limpando o carro. Vamos pegar os dois lados, né? Tem
tem o lado da chapinha, tem o lado da maquiagem, mas tem o lado de cuidar do carro, gasto mais tempo com carro, com chapinha de cabelo, do que cuidando dos filhos, do que conversando com os filhos. Uma conversa de qualidade. E uma conversa também sobre jogos, sobre... Eu com o Daniel, quando que eu vou conversar, meio estranho, porque eu não entendo nada de jogo. Eu falei, vamos gravar no YouTube uns vídeos que vai fazer bastante sucesso. A mãe que não sabe nada de jogo tentando conversar com o filho. Vai render bastante, né, Daniel? Vamos ganhar dinheiro. Mas investir tempo, saber o que eles estão assistindo, o que eles gostam, quais são os gostos, quais são as preferências. Isso é investir. Investir com palavras de vida. As nossas palavras podem destruir ou podem abençoar. Então, a gente tem que escolher palavras para falar para eles. Nunca denegrir, sempre o quê? Palavra de afirmação, palavra de bênção sobre a vida deles. Ouvir. Se você prega mais do que ensina, fala mais do que ouve e monologa mais do que dialoga, é hora de rever sua postura. Que o diálogo tem o quê? O falar e ouvir. E os pais, às vezes, só dão ordem, falam, mas não param para ouvir o lado do filho, como o filho se sente. Confirme os sentimentos, crianças sentem, depois pensam. Invista na saúde emocional dos filhos, eles têm emoções. Eu sempre falo assim, se a gente não foi criado se preocupando com sentimentos e emoções. Quando a gente estava correndo lá pela sala, pela igreja, e caía, o que o pai levantava e falava assim, machucou? Passava a mão no joelhinho lá, machucou, não machucou? Tudo bem. Mas nunca perguntou assim, você sentiu vergonha de cair no meio de todo mundo? E às vezes a vergonha foi mais doída do que a dor física. Então a gente tem que começar o quê? Se preocupar com o emocional deles, como eles se sentem no meio, nas situações. E fazer eles expressarem como eles se sentem. Isso é muito importante para quê? Para não criar mágoa e raiz de amargura. Respeite os filhos, seja um bom exemplo. A gente já falou que o exemplo arrasta e conduza seu filho o quê? A Cristo. Não é a igreja que vai conduzir o seu filho a Cristo. O discipulador do seu filho é você. É você pai, é você mãe. Quem ensina a palavra de Deus para o filho não é a igreja, ajuda. Mas ela não é a principal responsável para ensinar a palavra de Deus ao seu filho. É você, é orando com ele, investindo tempo de oração com ele, tempo de ensinar quem é Jesus na vida deles. É pai e mãe que são responsáveis. Os pais precisam preparar os filhos. Daí está em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. A gente fala sobre, muito no curso que a gente faz de educação de filhos, sobre limites e liberdade. E eu não sei se vai dar para ver um funil que eu trouxe. O funil é clarinho, estou com a roupa clarinha aqui. Mas a gente simboliza assim, quanto mais a criança é pequena, quanto menos idade, mais limite ela precisa. É o não, não, não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E conforme ela vai aceitando os limites, você vai dando a liberdade. E quando chega aqui pelos 10, 11 anos, o quê? Ele vai tendo mais liberdade do que limite. Por quê? Porque ele aprendeu aqui em cima a ter os limites. Então, quando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele precisa limite, 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 limite. Por quê? Porque ele não sabe dos perigos. Ele precisa ser ensinado. Isso pode, isso não pode. Aquilo é bom, aquilo é ruim. Ele não sabia. Aqui, do momento que 10, 11, ele já tem um discernimento. Ele já sabe fazer suas escolhas. Aí o quê? A liberdade vai aumentar e os limites vão diminuir. Mas só que o que a gente vê muito na sociedade hoje é o funil invertido. Quando a criança é pequena, ela tem toda a liberdade do mundo, toda. Ela faz o que quer, o pai não dá limite, ela corre, ela bate no pai, no rosto, puxa cabelo, o pai não faz nada. Aí quando chega na adolescência, aquele pai vai fazer o quê? Pai e mãe vão querer o quê? Dar limite. Passou a hora. Daí o que cria? A rebeldia no coração do filho. Então, pais e mães que têm os filhos pequenos,
Então, formando caráter, até os 6 anos a gente forma muito do caráter dos nossos filhos. Não que Deus não possa mudar isso para frente se você tem filhos maiores, mas se você tem os filhos menores, prepara o caráter deles para quando eles ficarem maiores, quando eles tiverem lá seus 14, 15 anos, eles vão fazer escolhas certas, porque você ensinou ele a fazer escolha. Porque você ensinou o que é limite, o que é bom, o que agrada, o que não desagrada a Deus. Daí, quando você não estiver perto, ele vai fazer as escolhas certas. O perigo dele errar é muito menor quando você ensinou. Então, pais têm responsabilidade de instruir os filhos. Eles precisam ser instruídos no comportamento e nas atitudes. Tem que mostrar que os comportamentos e atitudes deles devem o quê? Se nós somos cristãos, devem refletir a Cristo. Educar filho não é apenas criar regras, mas construir relacionamento. Porque daí é fácil, você vai ver lá um programa de TV onde que tem regra, aí você vai, pega e nem conversa com ele, às vezes já estão maiorzinhos, você pega as regras, imprime, coloca na parede e fala, tem que cumprir. Mas só fala, a regra cabe a ele? Se conversou? Quando é pequenininho, sim, mas quando é maior, essa regra vai ser boa para você também? Vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. Não é só, tem que caminhar, tem que criar relacionamento. E estabeleça limites saudáveis. A instrução vem do ensino. O primeiro passo da instrução é estabelecer limite, regras apropriados para a idade. Não adianta se deixar a criança no cantinho do pensamento, ela tem 2 anos, ela vai ficar meia hora no cantinho do pensamento. Não condiz com a idade dela. Você vai se frustrar e vai criar trauma na criança. Então, tem que ser apropriado para a idade. A liberdade aumenta com a maturidade e a aceitação da responsabilidade. Então, conforme ele vai amadurecendo e aceitando a responsabilidade, ele vai ganhando liberdade. Os limites mudam com a maturidade, mas a verdade permanece a mesma, porque a verdade é absoluta. Então, os limites mudam, mas os princípios nunca. O princípio é imutável. Fale do caráter de Deus logo no início da vida deles. Fale quem está grávido desde a barriga da mãe. Quem é Deus, que ele foi escolhido por Deus, que ele foi gerado por Deus. Então, o caráter de Deus, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus fiel, isso tem que estar bem fixo na cabeça desde as crianças. E agora a gente entra num outro tema aqui de educação de filhos, que é a disciplina. Discipline corretamente. Quando eu conheço, a gente ministra curso de educação de filhos, e a parte da disciplina é a parte que os pais mais gostam. Porque eles acham que disciplina é pegar uma varinha e dar a varada, porque vara é bíblica e eu vou dar a varada e vai resolver tudo. Já teve casais de pedir vara ungida. Você tem uma vara ungida para arrumar para mim? Assim, não, se você precisa de uma vara ungida, você não tem unção do Senhor para usar a vara. Então, não tem a vara. Então, a disciplina, ela significa ensinar e não castigar ou punir. A disciplina física é o último patamar, é a última escolha que você pode ter. Em alguns casos é recomendado usar, mas normalmente não se usa a disciplina física. Se usa o quê? Tem várias formas de disciplinar. A gente usa a regra de acordo, diálogo, colocar regras, tirar privilégios. E quando tudo isso não deu certo, daí você parte para a parte da varinha. Mas com o quê? Com ciência. E a gente daí vai, mas a lei da palmada. Gente, varinha, se você for usar, é uma varadinha. É uma, só para mostrar, você fez errado e dói. Pronto, para quem quer usar, né? E é bíblico. Mas só que a lei da palmada vai segurar uma pessoa que é doente, que espanca uma criança? Não. Essa criança que espanca a criança, que bate demais, ele é doente, ele precisa ser curado, ele precisa de Jesus na vida dele. Então, a lei não vai segurar essa pessoa que já abusa fisicamente da criança. Então, o que a gente fala? Disciplina não é bater, disciplina é educar.
É ver que ela vai ter uma punição porque não cumpriu uma regra, um princípio moral, um princípio social, um princípio da sua casa. Então, quando ela não cumpriu esse princípio, ela vai ter que ter uma punição. Vai ficar sem celular, vai ficar sem celular, vai ficar sem videogame, não vai ter uma recompensa, tipo, se você seguir as regras, arrumar o quarto, tudo. Aí, na sexta-feira, pode ser o dia da pizza. Mas não fez nada durante a semana e quer a pizza na sexta-feira. Não vai ter. Por quê? Porque não vai ter a recompensa. Então, tem a forma de negociar. E punição, gente, disciplinar não é punição física. Pensem sempre nisso, é corrigir a criança. A disciplina está baseada na autoridade de Deus e não no nosso poder. Não discipline, não converse com a criança enquanto você está irado. Porque você vai estar falando o quê? Pela tua carne, não vai estar falando os princípios de Deus. Se acalme, converse na hora que você estiver calmo e que a tua conversa produz diálogo. Existem níveis de disciplina, tem passos para você disciplinar, então tem curso, tem seminário de pais. Vocês que têm dúvida muito em disciplina, procure a gente que a gente conversa. E disciplina corrige atitudes e também ações. E ensina o verdadeiro temor do Senhor. Deus nos disciplina quando que a gente está fazendo as coisas que está fora do caminho dele, quando a gente está fazendo as coisas erradas. Deus nos disciplina. Deus nos dá aquele puxãozinho de orelha na gente. Então, por que a gente, como pais, também não vai disciplinar os filhos? É obrigação. Se a gente não disciplinar eles, eles vão ser indisciplinados. E uma criança indisciplinada na sociedade causa muita confusão. Se ele é indisciplinado em casa, ele vai ser indisciplinado na escola, ele vai ser indisciplinado com a polícia, ele vai ser indisciplinado em tudo. Então, a chave da educação é uma disciplina correta. Então, tem que aprender a disciplinar o seu filho. Ele precisa de regras e de limites, sim. E o último slide é ensine. Ensine os filhos. Os pais devem ser os principais mestres dos filhos. Ensine a palavra de Deus ao seu filho. Ensine seus filhos quem eles são em Cristo. Ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a obedecer. Ensine seu filho a amar. Ensine seu filho a ser grato pelas coisas que Deus dá. Ensine seu filho a fazer escolhas sábias. Ensine que ele vai ter escolhas e dependendo das suas escolhas, as consequências vão ser boas ou ruins. Ele precisa ser ensinado disso. E ensine ele a decidir a ter escolhas sábias. Ensine seu filho a se responsabilizar pelas coisas que ele faz. Vejo muitas vezes pai e mãe pegando e comprando a irresponsabilidade do filho, não é correto. Independente da idade, se ele fez errado, ele fez errado. Ele tem que assumir o erro dele. Ensine seu filho a solucionar problemas e a pedir ajuda do Espírito Santo. Quando ele chega com um problema para você, não resolva. Fale, ore, vamos orar, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai ver Deus agindo na vida dele. Um dos meus filhos, não vou falar se era menino ou menina, que nós temos dois, temos um menino e uma menina, todo ano na escola tinha problema de amizade. Chegava no início do ano, eu não tenho amigo, eu sou rejeitado, não tenho amigo. Falei assim, já orou para Deus colocar os amigos certos? Não, então vamos orar. Mas dava 2 semanas, já resolvia a questão. Mas ele ensinou o quê? Que Deus responde. Nisso que Deus responde a oração dele. Ensine, e Deus responde mesmo. Ensina ele a orar que Deus vai responder sempre. Ensine seu filho a distinguir os desejos das necessidades. Às vezes eles acham que tudo é necessidade, e às vezes são desejos. E você tem que falar, necessidade, pai e mãe suprem. Desejo, se sobrar dinheiro a gente supre, senão não. Necessidade que é comer, beber, vestir, escola, isso pai e mãe são obrigados a fazer. Mas viagem para fora, outras coisas, são se sobrar dinheiro. Senão ele vai querer tudo toda hora. Já aconteceu muito comigo quando eles eram pequenos, indo no supermercado, eles pegarem coisas e eu falar, eu não vou levar. Mas mãe, não tem dinheiro? Tem. Não tem cartão, né? Porque eles acham que cartão não é dinheiro. Não tem cartão? Tem. Mas por que você não vai levar? Porque não cabe no orçamento. Você já comeu doce da semana inteira, isso não vai. Então, isso é educar, é saber ele administrar os desejos dele. Ensine seu filho a escolher bênção ao invés de maldição.
Eles têm que escolher, ensine eles a fazer as escolhas certas. Ensine seu filho a ter propósito e planejar. Eles têm que ter propósito da vida, eles têm que saber o que eles querem, eles precisam planejar o tempo deles, o tempo de estudo deles, conforme eles vão crescendo. Isso é bonito, você vendo a construção disso na vida deles. Às vezes que você está com o filho pequeno, você fala, mas como que eu vou ensinar a planejar? Vai ter a hora certa, que agora quando eles são pequenos, é hora de você cuidar, é hora de você orar, é hora de você nutrir, de amor, de físico, nutrir. Tem criança muito pequena, é só trocar fralda e nutrir mesmo, e falar de Jesus, e como vai crescendo, vai falando de Jesus, e vai vendo uma construção. Sabe aquele dominó que você vai colocando uma pecinha do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, é uma construção, e qualquer falha sua, às vezes, despenca e tem que começar do zero. Despenca e tem que começar do zero. Como diz, vai para o final da fila, começa de novo. Filho é investimento de tempo. Você decidiu a ter eles, invista, cuide. E daí as pessoas escutaram hoje e estão com os filhos maiores. Como que eu faço? Mas eu não ensinei isso. Comece hoje. E se você errou, comece de novo. Então, nunca falhou. Mas os filhos já estão casados, eu não ensinei isso. Ore agora para o princípio do Senhor atinja o coração deles. Lacunas vão ficar? Muitas vezes vão ficar lacunas. Mas a gente precisa o quê? Começar de novo. Se errou, comece de novo, peça perdão, faça de novo. Se não começou ainda, comece hoje. Porque Deus vai nos cobrar. Porque nós somos mordomos. Se a equipe de louvor quiser subir já, Deus vai nos cobrar. Eu hoje vim com um anel, propositalmente, um anel bem bonito. Bem bonito, ó, ganhei de presente esse anel. É um anel muito valioso. Ele é um anel com pedrinhas. É uma joia muito preciosa. Não é qualquer joia, é um presente que eu ganhei. E ela tem muito valor para mim, esse anel. E ele tendo muito valor para mim, eu confiaria o cuidado desse anel tão precioso para alguém que eu não conheço, alguém que eu não confio? Eu entregaria para qualquer pessoa e falaria assim, ó, eu vou deixar esse anel com você e depois eu pego. Não, você não confiaria. Por quê? Porque é um anel, é uma joia, vale muito dinheiro. Mas os teus filhos você deixa. Os teus filhos você entrega na mão de qualquer um. Às vezes não conhece o professor da escola, às vezes não conhece a escola, não conhece os amigos, não sabe o que ele está vendo na internet. Você está confiando o teu filho, a tua joia preciosa, para a internet cuidar, para a Netflix cuidar, para as séries cuidarem. E você não dá a tua joia, o teu dinheiro, mas a tua joia mais preciosa, que é o seu filho, você às vezes não presta atenção e está perdendo seu filho dentro da sua casa. Então, às vezes, você também é esse anel. Você não foi cuidado, seus pais negligenciaram na tua educação. Você foi entregue para alguém que fez mal, você foi abusado, você cresceu num lar violento e você hoje se depara tendo que ser pai, sendo que você nunca foi educado como um filho. Você não foi valorizado, você não foi protegido, você não foi ensinado, você não foi preparado, você não foi disciplinado da forma correta, ou te bateram muito, ou não te disciplinaram. E o que você faz com tudo isso? Você perdoa os seus pais. É hora de perdoar, é hora de se libertar de toda essa mágoa, de todo esse rancor. E a única forma de você se livrar do passado, se você não foi cuidado, é entregando para o Senhor. Porque voltar ao passado não tem como. Mas o passado não pode prejudicar hoje. Não pode prejudicar a forma que você cria os teus filhos hoje. Então perdoe seus pais. Você que já tem filhos crescidos e falhou no processo de educação deles, você peça perdão para eles. Peça perdão para eles e principalmente se perdoe
porque você não conhecia. Como que você vai educar da forma correta se você não conhecia? Hoje nós temos muitos recursos, nós temos cursos, nós temos livros que falam sobre educação de filhos, mas na época dos meus pais, bem que eles educaram da forma correta, eles não tinham esses recursos. Mas não adianta você ficar se culpando porque você não educou certo. Agora peça perdão e mude de agora para frente. Então, Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história a partir desse momento na sua vida. Deus é um Deus geracional, Ele vai usar a tua geração, Ele está levantando uma geração diferente, de pais e mães diferentes. Esse tempo que nós estamos ficando em casa não é em vão. Eu li num estudo que se o filho come à mesa com os pais 5 vezes na semana, ele não vai precisar sentar na mesa de ninguém, não vai precisar procurar coisas fora, porque ele está nutrido, porque a mesa é muito mais que só o comer, é um relacionamento, é você preparar aquela refeição, é você contar do seu dia à mesa, sente à mesa com a sua família. E nesse tempo de pandemia a gente está podendo viver isso, tomar café junto, almoçar junto. Aproveite esse tempo para passar princípios de Deus na vida dos seus filhos, agradecer o que Deus tem feito na vida de vocês. Vamos cantar? Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar? Será que podes contar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim.
novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem para essa geração. Antes de orar, eu quero agradecer ao Wilson, ele está sentado ali, ele veio de tênis. Obrigado, Wilson, por ser o provedor da nossa casa, por ser o nosso sustento, que tem coisas que a gente não precisa se preocupar, porque você é o sacerdote do nosso lar e você nos dá segurança. Obrigado por fazer o teu papel na nossa vida. Muito obrigada. E eu estou aqui, é seu Daniel, Ana Júlia. E quando a Ana Júlia era pequena, tinha 1 ano e pouquinho, Deus chamou a gente para servir o Senhor e mudou a nossa história. E através da nossa família, Deus tem chamado a gente para abençoar outras famílias e outras gerações. E a gente crê que esse tempo é um tempo muito diferenciado na vida das famílias e que Deus está escrevendo novas histórias e Deus está restaurando lares e Deus está levantando uma geração diferente. E eu escutei esses dias numa pregação que toda vez que Deus levanta uma geração, se levanta um opositor. Toda vez que Deus levantou Davi, levantou um opositor, que foi Saul. Quando Deus levantou Neemias, levantou os opositores da reconstrução do muro. E essa geração, gente, tem sofrido com opositores que vocês não fazem ideia. Eles têm sofrido com coisas muito cedo, com acesso a coisas muito cedo, e nós como pais estamos às vezes dormindo. Nós não estamos vendo que os nossos filhos estão guerreando, a gente está vendo criança querendo se suicidar. Isso não é comum. O opositor, o inimigo está se levantando para pegar o quê? Engolir essa geração, para a palavra de Deus morrer. E a gente está o quê? Parado. É hora do que pegar a arma e lutar. Deus é mais forte, o inimigo já foi vencido. Basta a gente levantar, orar, abrir a nossa boca. Vamos fazer diferença nessa geração, uma nova história. Deus está mandando a gente sair das tendas das nossas próprias casas. Olhe de uma forma diferente para a tua família. Olhe a tua família como bênção. Glorifique a Deus por esse tempo que vocês estão passando junto. Faça esse tempo valer a pena. Abrace quem pode abraçar, quem não está em isolamento, porque vai chegar o tempo do isolamento. Eu com o Wilson passamos que não podia abraçar eles. E daí dá uma vontade enorme de abraçar. Beije seus filhos, ensine eles, cuide deles. E a gente vai estar orando agora. Senhor Deus, eu estou aqui agora para te pedir pela minha geração, ó Deus. O Senhor conhece todos os adolescentes desse Brasil, Jesus, e desse mundo, e o Senhor sabe o que cada um tem passado, Deus. E agora eu peço que o Senhor esteja visitando a cada um. Eu peço que o Senhor esteja dando a direção para cada um, ó Deus. Aqueles que não sabem o que vão querer, aqueles que não têm visto nada, não têm visto um sentido, ó Pai. Eu peço que o Senhor esteja mostrando o sentido de vida deles que o Senhor tem. Eu peço que o Senhor esteja mostrando os teus planos, que são maravilhosos. E eu peço que o Senhor esteja nos levantando, ó Deus. Eu peço que o Senhor levante a nossa geração. Nós não queremos ser conhecidos por altos índices de divórcio. Não queremos ser conhecidos pelos altos índices de depressão, pelos altos índices de suicídio, ó Deus. Nós queremos ser conhecidos pela geração que mudou esse mundo através da Tua palavra, ó Deus. Nós queremos ser conhecidos porque nós fomos pelas ruas e nós falamos de Ti, ó Deus. E nós queremos ser conhecidos porque por uma geração que teve Jesus como rei, por uma geração que esteve de joelhos dobrados perante a Ti, ó Deus, por uma geração que falou de Ti abertamente. E eu creio, ó Deus, que nós vamos ser a geração que vamos mudar esse mundo através da Tua palavra, ó Deus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada adolescente, que a gente possa se levantar dentro das nossas casas, ó Deus, que a gente possa ser luz, que a gente possa compartilhar da Tua palavra. Também peço que o Senhor esteja nos abençoando para que a gente se levante dentro das nossas escolas, dentro das nossas faculdades, ó Deus. E eu quero dizer que nós estamos aqui, Jesus. Envia a nós para onde quer que seja, para onde quer que o Senhor quer, ó Pai.
porque eu creio que a gente vai fazer uma diferença muito grande nesse mundo. Por isso eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada adolescente, ó Deus, e que eles vão para onde o Senhor quer. Envie a gente, ó Deus. Esse é o meu pedido e essa é a minha oração. Abençoe a minha geração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esses presentes tão preciosos que Deus deu na nossa vida, Senhor. Que toda mágoa, Senhor, que toda rixa entre pai e filho, entre mãe e filha, entre gerações caia por terra agora no nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a ser pais e mães segundo o seu coração, Senhor. Que a gente saiba, Senhor, cuidar dessa geração tão preciosa que o Senhor colocou nas nossas mãos, ó Pai. Que a gente se levante, Senhor, com poder, com oração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, influenciar, Senhor, os nossos lares e colocar princípios da palavra de Deus nos nossos filhos, ó Pai. Nos perdoe, ó Deus, pela nossa omissão, tantas vezes que nós damos atenção às coisas que não têm valor, Senhor, e deixamos o Senhor de lado, Senhor. Esteja trazendo perdão no coração das pessoas, ó Pai, que as pessoas que não, as mães, os pais que não conseguiram ensinar seus filhos quando pequenos, eles possam agora estar rompendo isso, se perdoando e falando do amor de Jesus agora, nunca é tarde. Deus é um Deus que restaura vidas. Tem pessoas que conhecem Jesus bem mais tarde. Eu conheci depois dos 30, quase 30 anos, e Deus ainda teve misericórdia e transformou a minha vida, Senhor. Esteja abençoando cada lar, cada família, reestruturando valores, princípios, papéis nos lares, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é rica e traz transformação. Uma nova história, Deus está escrevendo através de nós, para nossas gerações futuras. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém, ó Deus.